Pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aldas de Dono para Dono, onde a gente recebe empreendedores para compartilharem a história deles. Hoje nós temos aqui uma história incrível para compartilhar com vocês, que é sobre a Sapataria Paulista. Estou com o Thiago Landes e o Júnior, são irmãos. Vamos começar aqui a conversa, estou com o Rodrigo aqui do meu lado da Aldas. A gente vai tocar o bate-papo aqui com o Thiago e com o Júnior. O Thiago iniciou a vida profissional dele como engraxate na Avenida Paulista aos 13 anos e desenvolveu habilidades, né, não somente para engraxar, mas para tratar e restaurar sapatos, bolsas e acessórios, né? E hoje o Thiago ele é reconhecido aí, a Sapataria Paulista, né, que é a marca dele, por manutenção de itens de luxo, de marcas famosas aí como Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana e por aí vai. Então, bem-vindos, Thiago, Júnior, prazer estar aí com vocês. Eu visitei lá a sapataria esses dias, a Sapataria Paulista é um negócio impressionante. Então vamos lá, Thiago, você começou na Paulista aí aos 13 anos, como é que foi essa experiência aí e o que te deu o clique, né, entre tantos profissionais dessa área, de criar a Sapataria Paulista em 2010, que você falou que é o CNPJ, né? Mas conta um pouco dessa trajetória até você abrir a sapataria, por favor. A Sapataria Paulista, eu acho que eu nunca pensei em ter a Sapataria Paulista, sendo o mais honesto possível. Eu tinha uma necessidade de trabalhar, e eu tive a oportunidade do irmão da igreja me convidar para ser engraxate na cadeira que era dele, na Avenida Paulista 1499, e ele falou assim: Thiago, você senta aqui, eu vou te ensinar a engraxar sapato, e você ganha R$2 por cada sapato engraxado. E eu fiquei aprendi, eu fiquei bom, eu engraxava sapato de um monte de gente importante lá. Já tinha o dom? Tinha um dom. Tinha um domzinho ali. Foi bom. eu era bom fazendo os sapatos. Eu era caprichoso. Eu acho que era isso o ponto. Legal. E aí, fiquei 2 anos com ele lá e um dia não deu mais certo. Ele falou: Thiago, não vai dar mais certo aqui. Ele tinha conseguido uma pessoa que era um cunhado dele, queria colocar lá também, precisava de uma força. Ele viu também que eu estava já praticamente andando sozinho. E aí eu fui para casa. Fiquei 1 mês em casa parado. O Juninho, que está do meu lado, era um bebezinho. E eu cuidei do Juninho por esse período de 1 mês, ajudei a cuidar. Um dia o meu tio me falou assim: Thiago, por que você não vai para Paulista, cara, e tenta montar a sua cadeira de engraxate? E eu peguei e falei assim: puxa, é verdade, cara. E foi tipo como um estralo mesmo. Eu tava 1 mês sem fazer, eu falei: eu vou amanhã olhar. Eu peguei a Paulista e fui andando lá do Trianon até perto ali da Brigadeiro. Aí tinha o tio desse amigo que me colocou como engraxate. Eu fui lá e parei lá e falei pra ele assim: tudo bem, seu carioca, já falecido hoje. E eu falei assim: o senhor não teria uma cadeira de engraxate para me vender? De repente, uma usada, que eu sei que o senhor sempre tá trocando e tudo mais, né? As cadeiras. E ele pegou e falou assim: oi, Thiago, eu acho que eu tenho uma. E aí ele me levou num estacionamento, no fundo assim, num porãozinho, e tinha uma cadeirinha velha pra caramba lá, tipo preta, de ferro, tipo, era muito ruim, a cadeira era muito ruim. Só que eu não tinha outra opção, eu falei: cara, pode ser essa, tipo uma cadeira magrinha até, eu sempre falo, pessoal, era uma cadeira que não podia ser para gordinhos não cabiam lá. Não cabiam, era uma cadeira assim, apertadinha. E eu falei pra ele: o senhor me vende por quanto? Ele falou que vendia por R$150. E eu falei assim: o senhor não deixa eu pagar em 3 vezes pro senhor? E ele me deixou pagar em 3 vezes. Só que a cadeira era muito ruim, não tinha as almofadas, os negócios. Aí eu falei pro meu pai: poxa, pai, a cadeira lá eu consegui, mas a cadeira tá muito ruim. E o senhor não me arrumaria uma grana para eu conseguir fazer o estofar? E na época, eu lembro até hoje, custou R$50 para estofar a cadeira. Só que tinha um baita de uma mão de obra que eu tinha que levar a cadeira pro cara. Nós estamos falando de 2001. Começo do começo. Tinha que levar a cadeira pro cara, pro tapeceiro. Eu não tinha como levar a cadeira, não tinha uma picape, não tinha nada. Não tinha. Aí eu tive a ideia, eu falei pro tapeceiro, desenvolvi que o cara fizesse as almofadas. Fizesse aquele braço que tinha que colocar aqui. Eu peguei o braço, eu lembro até hoje, cara. Eu peguei a almofada, eu falei pra ele fazer a almofada, eu coloquei assim, ó, amarrei o cordão e fiz assim.
Você não lembra disso, né? Você nem viu essa cadeira, né? Eu não era nascido. Nossa. Eu era nascido. Mas era pequeno. Eu fiz isso. E essa cadeira durou por muito tempo. Eu, sei lá, trabalhei uns 4 anos. Mas aí eu volto no ponto, Thiago. Tem muitos, né, ou vários engraxates ao longo da Avenida Paulista, né? O que deu no Thiago? Em que momento que deu o clique para você falar, eu vou ter um negócio maior? E a Sapataria Paulista nasceu nesse endereço que está hoje, não? Conta um pouco como é que foi essa visão e como é que você começou a Sapataria Paulista. Não, assim, que a gente... Que isso é se for da onde eu parei até onde você está sugerindo agora, tem uma longa trajetória. A jornada é longa. Solitária, né? Da onde eu comecei, eu peguei essa cadeira de engraxate, ela ficava do outro lado da rua, de onde hoje é a sapataria. Por sinal, é um negócio assim que é muito legal. É na Paulista com a Frei Caneca. Perfeito. Eu trabalhei na Frei Caneca, coloquei a cadeira de engraxate. Nesse período, só para vocês entenderem, para a gente conseguir um pouco mensurar também a jornada, eu coloquei a cadeira de engraxate na frente da faculdade no Inove. Não, a Embi Morumbi. A Embi Morumbi, para ser justo. Sim. Tinha lá era um prédio vazio e virou a faculdade. O cara comprou o prédio. Certo. Eu engraxava sapato ali. Esse cara, quando comprou o prédio, me expulsou de lá. Uhum. Você sabe dessa parte? Sim. Esse cara pegou, me expulsou da frente da faculdade e disse pra mim que eu não poderia engraxar mais sapato ali. Aquilo bateu muito forte em mim. Uhum. Eu desci, coloquei a cadeira na esquina da Frei Caneca, que ficava meio pensa assim. Uhum. Sim, a caidinha ela lá, já tem né? a caidinha. Tem uma caidinha. É. Essa parte é muito legal da história, porque um dia, um gerente do Itaú, que saía do Itaú ali da agência 0262, Que é na Paulista, esquina, na esquina ele me via todo dia naquela frente da faculdade ali, do outro lado da rua, dizendo bem, pessoal, porque a faculdade era ali, eu ficava do outro lado da rua e o dono da faculdade em Morumbi, ele falou que aquele outro lado da rua era dele também e falou que eu não poderia ficar lá. Aí tá bom. Okay. Dito isso, eu fiquei pro lado da Frei Caneca, que eu falei, que ele não vai implicar comigo. Aí o segurança lá implicava também. Uhum. Aí um dia o gerente do Itaú viu eu lá meio tristonho. Uhum. E falou, rapaz, mas por que um dia você tá ali, um dia você tá aqui? E ele viu que eu tava calçando a cadeira pra cadeira ficar assim, reto. Eu falei, por que você tá ficando aqui? Eu falei, o cara aqui comprou a faculdade, o prédio, e falou que não é mais se eu trabalhar aqui. E eu não sei pra onde eu vou. Aí ele falou assim, faz o seguinte, coloca a sua cadeira de engraxate embaixo da marquise do Banco Itaú. E se alguém falar, você fala que foi o Valdeci. Inclusive, Valdeci, se um dia você, por acaso, estiver vendo esse podcast, por favor, entre em contato comigo, que eu tenho muita vontade de te agradecer pessoalmente, porque você é um cara que me abençoou muito. E nem sabe que me abençoou, na verdade. Ele me abençoou. São pessoas que passam pelas nossas vidas, abençoam e elas vão embora. E às vezes nem sabem que abençoaram. Nem sabe que ajudou tanto. Nem sabe, nem sabe. O Valdeci nem sabe o tanto que ele me abençoou. Eu sou extremamente grato a ele e eu gostaria muito de agradecer ele, ver, né, se ele tá hoje ainda onde ele tá, porque ele foi embora. Se ele ver nosso podcast, ele entrar em contato aqui pelo Instagram pra gente bater um papo depois. E aí o Valdeci falou pra mim, Thiago, fica aqui, aqui embaixo. E ali começou a Sapataria Paulista. Ali eu diria que começou. Porque nós coloquei a cadeirinha de engraxate, eu estava sob a cobertura da marquise, não estava mais na chuva, não estava mais no sol, porque esse lado ficava queimado. E ali eu coloquei até outra cadeira. Na verdade, ali já colocou mais uma cadeirinha para engraxar. Aí você já começou a expandir lá. Ali a gente já colocou um negócio mesmo. Ali já começou. Mas antes disso, também teve uma outra parte que eu até pulei da história, que foi, antes de começar a ter o primeiro sapato para engraxar, levou 3 meses lá. Na frente do AMB. Primeiro cliente, é isso? 3 meses lá e não vinha ninguém lá. Qual era o valor na época? Era R$4, até que veio um cara para engraxar, que esse daí eu vou mandar para ele, viu, Leão? Você sabe que é você. Ele me falou assim, eu engraxo todo dia, mas você vai ter que fazer 3. E eu tinha uma baita reticência de dar o desconto de R$1, porque eu fui ensinado pelo Marquinhos que não poderia dar R$1. Porque a sua mão de obra não merece que você dê desconto. Porque ele disse o seguinte,
Pergunta se ele vai fazer. Se ele for fazer o serviço que ele não quer fazer e pede para você fazer e te pede desconto, esse cara não merece. Eu não sei, ele tinha uma teoria. Tá colocando preço no teu serviço, ele achava... Tá errado. Quer dar desconto no produto, né? Exatamente. No serviço, não. Ele falava, não dá. E nós perdíamos lá. Quando era... Falei, não deixava. Ele falava, deixa esse cara embora. Não dá R$1 não, de desconto pra ele não. Que era pra cair pros 3. E aí o Leão fez. Eu fiz isso com muita reticência, mas eu aceitei, cara. Porque ele fazia todo dia. Porque ele ia lá todos os dias. E ele bancou por muito tempo a minha condução, que era só da ida e da volta. Pro meu pai e a minha mãe não ter que pagar a condução. Aí, e depois ele trouxe um outro cara, que eu esqueço, eu lembro às vezes, era um cabeludo assim, muito legal pro sinal também. Aí ficavam os dois engraxando. E Thiago, aí você colocou a segunda cadeira. Isso foi que ano que você foi para Marquise do Itaú e conseguiu abrir a segunda cadeira, que na tua cabeça lá começou a sapataria paulista? Que ano foi isso? Foi 2003. Tá. 2003 para 2004 foi quando... E aí você ficou nesse formato de 2 cadeiras, quer dizer, era você e mais alguém eu que e você... meu irmão, irmão, Mário Vitor, por sinal, que eu coloquei lá. Aí ficávamos nós dois, inclusive a gente colocou a cadeira separada, porque ele tinha um negócio dele e eu tinha o meu. Eu dei só a chance para que ele estivesse ali comigo, pra gente diluir. E deste ponto do Itaú, de lá que você foi para esse lugar que você está hoje, como é que foi essa migração para onde você está, para onde você está hoje? Como é que foi em 2010? Como é que surgiu essa oportunidade? A oportunidade foi o seguinte, na verdade, esse período do Itaú durou uns 10 anos. Puxa, pouco menos. Só que aumentou para 4 cadeiras, né? Só que a gente cresceu para 4 cadeiras. Dentro da Marquise ali. Na rua, eu cheguei eu lembro que tinha engraxates lá. Eu cheguei a ter 4 funcionários lá. Olha, então inclusive, lá... eu vou dar um número aqui, não era para dar, mas eu cheguei a ganhar como engraxate lá na rua R$20 mil livre meu. Uau, que legal. Na rua. Lembra? Eu tô dando esse número, pessoal, para vocês entenderem que, na verdade, às vezes não é nem um local, é como você faz a coisa, você entende? Lá na rua, a gente fazia de uma maneira muito legal. A gente tinha um uniforme de suspensório, todo mundo com suspensório, as cadeiras tinham capitonê. Já estava num lugar nobre com clientela. Já estava melhorado, já tinha melhorado. A gente gourmetizou a cadeira de engraxate. Inclusive, tinha muitos clientes do Safra, eu sou muito grato aos clientes do Safra também. O Banco Safra foi uma peça fundamental na nossa trajetória, porque os diretores, os gerentes, o pessoal que estava ali, eles frequentavam, 80% do cliente era do Banco Safra. Esse cliente abençoou a gente por um bom período para que a gente pudesse ter até, inclusive, essa expansão. E aí das 4, como é que surgiu essa... Como é que você encarou? Das 4... É um passo, hein? Das 4, qual era o ponto? Essa tem uma parte boa dessa história. Porque lá você não tinha um custo fixo, certo? Não tinha. E como é que você me falou, bom, agora eu vou para um prédio, vou ter custo fixo, vou ter que abrir um CNPJ? Um passo de cada vez, sendo bem sincero, eu estava lá na rua, a gente tinha 4 cadeiras, a gente criou uma marca de sapato, que era sapato da Sapataria Paulista. Já chamava Sapataria Paulista com as 4 cadeiras? Já chamava. Tinha um balcão na rua, com logo, com atendimento, com máquina de cartão funcionando, tudo rodando mesmo, na rua. O pessoal era uma empresa. Era uma empresa. Assim, ele estava fazendo o melhor dele nas condições que ele tinha. Exatamente como o professor Cortella disse. Exatamente isso. Era aquilo que eu tinha e estava fazendo o meu melhor. E a gente, na chuva ou no sol. Na chuva no sol, vinha chuva de vento, levava as coisas... Enfim, mas ok. Aí, tirando dessa parte, para essa expansão da rua para o outro lugar, a gente pegava muito serviço ali na rua para consertar. Então, eu levava para casa para consertar. Na garagem da minha casa tinha uma oficina. Essa oficina ficou ruim em casa. Então eu aluguei, nessa galeria que a gente tem a loja hoje, uma lojinha menor. Custava R$2.100 para ter o espaço. Nós colocamos a oficina lá. Colocou um sapateiro lá. E 2 sapateiros. Então, assim que você já pôs um pezinho nesse prédio onde você está hoje. Coloquei um pezinho lá. Legal. Inclusive agora até no mesmo corredor.
Aí nós ficou consertando o sapato ali. Tá. E descia pra cadeira de engraxate com o sapato consertado. O ganha-pão tava lá. Você só... nós não saía de lá. Tá, era uma retaguarda. Nós consertava ali, era uma base. Guardava as tintas. Isso demorou muito, né? Bem agora ali, faz pouco tempo, senão uns 8 anos atrás. E para você, por exemplo, alugar esse espaço novo, né? Quanto que já estava representando a mais do teu faturamento, esses serviços extras, assim? Representava, sei lá, 50%. Então já era super considerável. Sim, não, já ganhava muito Querendo muito ou bem, não, você foi meio que ampliando o teu mix de serviço ali. Exatamente. Não, a gente já recebia muito sapato para consertar, e aí a gente precisava de um lugar. Tinha muito conserto, era muito conserto mesmo. Aí, além da graxa, que nós fazíamos normalmente 45 pares, né, Ninho? No auge ali, 45, 60 pares. 20 cada cadeira, né? 20 cada cadeira. De engraxate. O Thiago saiu de engraxate para sapateiro, né? Tem essa outra parte da história que eu até não contei aqui, mas é bem verdade que eu era engraxate, virei sapateiro porque o Nelson, que é um senhor, se dispôs a me ensinar a ser sapateiro. Eu desci na loja dele na Augusta, falei com ele sobre que tinha um saltinho para consertar, fiz um monte de perguntas para eles, até tem um post no Instagram que eu falo sobre isso, e ele falou assim, você pergunta muito, você quer aprender? Aí eu falei, se o senhor quisesse me ensinar, eu gostaria. Tá bom, vem de sábado, assim, um cara bem excêntrico ele é. Ele falou assim, aí eu falei, todo sábado eu ia lá, eu tava começando a namorar com a minha esposa, que ainda hoje minha esposa, e aí eu deixava ela e ia todo sábado pra lá, ela ficava até meio bolada, porque ela falava, você vai hoje também? Eu falei, não, amor, tem que aprender. Aí eu ia todos os sábados, até um dia que eu já tava começando a ficar bom e atrapalhando ele, porque eu catava esse conserto da cadeira de engraxate e levava pra ele lá, eu consertava lá na sapataria dele. Um dia ele falou assim, Pipolho, pô, tá trazendo muito sapato pra cá, muito sapato, você precisa ter seu espaço. Você entendeu? Que legal. Aí eu peguei, e foi quando eu montei na garagem. Lá que eu falei antes. E depois da garagem que veio o 2001 agora. E aí, daqui a pouco eu vou passar a bola pro Rodrigo, mas assim, eu tive lá. Né, eu tive lá acho que há 2 semanas atrás. Né, e é impressionante, né? Hoje você está com 250 metros quadrados ou está indo para 250 metros quadrados com a expansão? A gente está com 470 metros quadrados. Com aquele espaço novo, com a expansão. Você tinha 250 metros quadrados na Galeria 2001, lá na Paulista. Está expandindo agora para 470, você está expandindo na lateral. E lá vai ter a Sapataria Paulista, que é o negócio principal. Vai ter a lavanderia, que chama a Casa do Tênis, que o Juninho toca. E tem o ateliê de costura que vai ficar à parte. Também certo? ali vai dentro, ficar à parte, tudo lá dentro. No mesmo complexo. Né? Então, cara, é um negócio impressionante, Rodrigo. Até pegando só para finalizar aqui, hoje vocês estão com quantas cadeiras lá? Como é que... A cadeira ainda existe. Existe? Vocês ainda estão na frente do Itaú? A cadeira é um negócio pessoal, ela não é mais a receita principal, mas a gente tem um carinho. Mas vocês estão com 4 cadeiras lá? A gente tem 2 cadeiras. Depois da pandemia, teve uma coisa que aconteceu, que foi o seguinte, caiu drasticamente o número de engraxadas. As pessoas hoje usam mais um casual day, né, um tênis, e as pessoas não tem mais aquela necessidade de usar sapato, né? social, necessidade, essa palavra perfeita. E aí acontece que o negócio praticamente reduziu, enxugou muito. Hoje a gente fatura não, mas a gente engraxa uma média de 15 pares por dia. De 60 virou 15. Não, mas vamos lá, só para dar um contexto para a turma aí, né? Porque eu tive lá, eu não sei se todo mundo conhece a Sapataria Paulista, tá? Eu ouvi falar, me confirma se é verdade, que vocês são um dos poucos do mundo que receberam uma certificação da Salvatore Ferragamo. Não. Porque vocês, só antes de você emendar se isso é verdade ou não, a Sapataria Paulista ela é uma referência para restauração de marcas de luxo, né? Sim, se vocês entrarem no Instagram, a gente até estava falando um tênis que o Juninho aí restaurou, que eu olhei o filme e achei que era para ir para o lixo, estava esfarelando. E aí eles deixaram um tênis novo e um tênis muito caro. Sim. Sem falar nas bolsas caras e tudo mais. Essa história da Salvatore Ferragamo confere ou não? Não confere desse jeito. Okay. O ponto é assim,
a gente hoje tem o prestígio das marcas que Exato. indicam a gente lá. Ferragamo é uma das marcas que indicam. Prada também, Fendi, a Que gente legal, é percebe. impressionante. As marcas indicam eles. A Louis Vuitton, que é minha marca preferida, por sinal. Mas o ponto é, eu falei num post no Instagram, que qual vai ser o ápice da minha carreira profissional, que é onde eu quero chegar. Se eu dissesse que é onde eu quero chegar quando eu tiver no papel que eu sou uma assistência deles. Com o meu nome, a marca atrelada à marca tipo do Louis Vuitton, dizendo, olha, a assistência autorizada Thiago, da você Louis teve a Vuitton. oportunidade de visitar alguns desses, né? Das marcas? É. Assim, Eu digo nos países. Assim, não, Ou eu tive a oportunidade agora na última viagem que eu fui para Nova York só para ver a nova loja da Vuitton, que normalmente eu entro lá para gerar conteúdo de internet e tudo mais. Tentei uma visita em Paris, daquela casa que tem da Vuitton, que é onde eles começaram, que tem os baús antigos. Aí fui no tradutor do Google, coloquei em francês, escrevi para eles, a mulher me respondeu. Que legal. E aí falou, olha, seu Thiago, não tem disponível esse ano mais, mas você pode continuar tentando, que a gente sempre abre as vagas e uma hora você consegue. Então, isso foi 2023. Eu não tentei 24 e não tentei esse ano ainda, mas Daqui a pouco chega. Daqui a pouco eu preciso voltar a tentar. Tô sem agenda também, não estava pensando em ir para Paris agora. Mas eu vou lá conhecer lá tudo que, na verdade, que gere conteúdo com a marca, coisa com a eu tô querendo ir para ver como funciona. E aí, pegando um gancho aí em relação ao comportamento do consumidor atualmente, né? E aí cai muito no que o Juninho hoje está fazendo, Sim. que ele está emplacando aí dentro do negócio de vocês, né? Sim. Conta um pouquinho aí, Juninho. Fala um pouquinho, te apresenta você também, Juninho. Vamos deixar o Thiago respirar um pouco aí. Quando é que você embarcou no negócio? Você falou que você fez pós-graduação. Se apresenta aí, por favor. Vou resumir um pouco a minha história aqui. Vamos lá. Né? Eu sou novo, o Thiago, acho que é 13 anos de diferença, nós somos irmãos. E o Thiago começou a trajetória dele, eu era criança, bebezinho, né? Mas no decorrer do tempo, eu acabei indo trabalhar com o Thiago também lá nas cadeiras de engraxate que ele mesmo mencionou aqui. Que legal. Só que o que fez eu trabalhar nas cadeiras de engraxate foi eu querer despertar, né, de estudar, fazer uma faculdade. E como eu morava muito longe com meu pai, meu irmão me trouxe para perto, eu morei com ele nesse período, e ele me deu a oportunidade, que na época não existia essa oportunidade lá nas cadeiras, que era para entregar itens, né, da sapataria para os clientes ali na região com uma bicicleta. Legal. Aí eu e ele até comenta que na época ele abriu o LX, comprou uma bicicleta de R$50 e me deu uma bicicleta para eu ficar andando para lá e para cá, entregando os itens que ele arrumava. Aí eu ganhava R$5, né, tipo, ele entrega. Eu lembro que no final do mês dava R$150. Aí ele viu que eu tinha, né, força de vontade e nesse período ele falou, então eu vou tocar essa operação, né, colocar mais para frente uma operação de concertos. Na época foi até uma nova loja que ele queria abrir. E eu acabei gerenciando a parte ali das cadeiras de engraxate, né? Muito porque a Larissa na época ficou grávida, veio a Sofia. Ela que gerenciava. Gerenciava, aí eu passei... Larissa é minha esposa. Eu passei a tomar conta ali do negócio que ele tocava. Ele foi para outro e eu continuei lá, né, administrando. E isso despertou em mim, né, gostar daquilo, né? Porque tinha 16 anos, se não me engano, 16 para 17, de gostar da restauração, de gostar de engraxar sapatos, e eu tinha brilho. Fui para a faculdade, estudei, me graduei em publicidade e propaganda. Legal. Tinha o desejo de trabalhar na área, mas tudo mudou, né? Depois que a gente começou a entender que ter um negócio é bom também. O bichinho do empreendedorismo pegou você. Só que é engraçado e você que... está aplicando nos teus hoje posts, hoje você aplica no teu trabalho, hoje eu aplico. Tem muita coisa que eu tiro na faculdade, claro. eu aplico no nosso negócio. Mas o Juninho tem a ver empreendedor. Tem, né? E aí, nesse período, foi engraçado que a gente estava ali nas cadeiras de engraxate, estava dando certo. Só que eu tive uma oportunidade de trabalhar no banco, né? No Banco Safra. E é onde o Thiago até falou, 80% dos nossos clientes eram do Banco Safra. Que legal. E teve uma certa vez que meu pai e meus irmãos falaram com o superintendente do Safra. Inclusive, eu sou muito grato a esse cara, que é o Carlos André,
ele deu a oportunidade de eu trabalhar lá sem sequer ter a idade correta para entrar no banco e nem a formação correta, né? Ele confiou no meu pai, nos meus irmãos e na minha pessoa. Quanto tempo você trabalhou no Banco Safra? Eu fiquei 4 anos e meio no Safra. Caramba, bastante. Eu evolui bastante lá no Safra. Que áreas? Eu fui analista de crédito de financiamento de veículos no Safra. Aí desenvolvi ali dentro, tive as minhas promoções. Só que aí nesse período, né, trabalhei no Safra, eu ficava, né, informal com o meu irmão, a gente morava junto, então a gente conversava muito do negócio. E aí ficava, né, falando. À noite eu chegava e falava da empresa, e o Juninho tava no Safra. Mas nós ficava conversando da empresa, isso e aquilo, e estratégia. Uma bagunça, né? E eu era curioso também, né? Eu gostava. E o Juninho era bom lá no banco também. Eu sempre falo que o Juninho lá no banco, o cara entrou como engraxate, não sabia nada e depois baixou todos os números das coisas que ele pegava. Todos os números. Metas. E ele não fala, mas o cara lá que era o Carlos André tinha um apelido que colocava lá, você que era fenômeno, né, Raninho? Ele me falava que eu era um fenômeno. Porque eu entrei no banco, né, era muito novo, não sabia absolutamente nada. Computador era um negócio que eu não sabia nem mexer direito. E eu tinha que trabalhar com aquilo. E eu aprendi rápido, desenvolvi rápido, e aí depois eu tive o reconhecimento do banco de várias outras pessoas muito importantes legal lá do banco. Inclusive, né, já resumindo, eu fui e tive uma proposta para sair do Safra para tocar uma nova operação, que na época foi o Banco C6. C6 2020, eu acho, né? 21. E aí eu saí do Safra, fui pro C6, trabalhei no C6, foi onde eu tive uma desenvoltura assim, muito grande, porque eu trabalhei com pessoas muito boas também, que aí eu até comento que meu irmão conheceu, que é o Edson Carneiro, pessoas ali que tem um know-how no mercado aí, muito legal. De processos, né? De você construir um negócio. Isso fez eu aprender e, como eu falei, eu sou curioso, eu ficava perguntando. Quanto tempo de C6? C6, 2 anos. Também, 2 anos. Bom período. Fiquei lá 2 anos. Mas essa parte da história é ótima. E você né, louco para puxar o Juninho para trabalhar com você? Não, essa parte é ótima, porque o Juninho foi pro C6 e depois a gente teve o home office, né, Juninho? Aí o Juninho trabalhava, e eu falei assim, eu vou montar a casa do tênis. Eu falei pro Juninho, eu tinha o espaço. Eu tinha a ideia que eu tinha escrito em 2017. O Juninho tinha formatado a ideia comigo na faculdade, na pós. E aí nós tínhamos o projeto escrito. Desenhado. E aí não tinha um lugar. Aí surgiu a expansão da Sapataria Paulista para aquele espaço de 250 metros. Sim, você falou, vou encaixar ali. Aí a Sapataria Paulista, onde era os 20 metros, que saiu dali para a expansão dos 250, eu peguei e falei, o que eu faço com esses 20 metros? A lavanderia. Aí eu peguei e falei, eu não vou entregar o salão pro cara, meu. Eu vou, acho que botar a casa do tênis para rodar. Só que não tinha ninguém. Foi por mim, o Juninho tava no banco, C6. Eu falei, eu vou botar para rodar. Aí eu fui e coloquei o projeto da casa do tênis. A esposa do Juninho veio trabalhar como uma secretária, né? Ela pintava, cuidava ali. Ela cuidava da loja, geral. Cuidava da loja. E o Juninho fazia assim, ia lá à noite, ia de manhã, passava por lá, ia pro banco e olhava só. Mas não ganhava receita de lá. Não tirava dinheiro, né, Ninho? Só era pelo amor. Eu trabalhava mais virtual mesmo, captando tudo pela internet, fazendo... Eu fiquei até meio bitolado com isso de internet, que eu ficava horas vendo o YouTube de como alavancar o negócio no marketing, né? Tanto que eu e o Thiago até comentam que deu certo. E aí, nesse período que eu estava no C6, eu trabalhava, né, entre o C6 e a loja ali, só que não tinha aquele volume para eu ter tanto problema assim. Só que aconteceu de viralizar vários posts, né, a gente criar tráfego pago e o negócio começar a chegar muito serviço, que eu olhava para aquilo e falava, a Luana, que é minha esposa, ela não vai conseguir dar conta sozinha. Aí a gente foi e contratou o primeiro funcionário, que foi o Felipe. E aí o Felipe chegou, aí começou a melhorar as coisas e tudo mais, só que a prospecção da casa do tênis, pra vocês entenderem, eu tava no C6, eu não tinha saído do C6 ainda, eu tava tocando, a gente tinha uma prospecção para 2 anos, né, tio? E eu falei, daqui 2 anos eu vou sair do banco, aí beleza, isso aí até lá eu vou me preparando. Só que não, com 7 meses a loja rodou. Rodou no nível que você não tinha mais o controle
de você falar assim, eu vou tocar 4 horas por dia a loja. Não. Tinha que estar inserido. Tinha que estar inserido ali o dia inteiro pra viver o negócio. Era insano. O que me deu o start foi sair de férias do banco e eu fiquei 15 dias na loja full time. As minhas férias do banco foi trabalhando na loja. E aí eu trabalhei firme e eu vi que tinha potencial pra gente alavancar mais. E aí eu falei pro meu irmão, nós ficamos o quê? 15 dias falando, será que eu saio? Será que eu não saio? Vou sair do banco. E aí você tem aquele lance da insegurança, se vai dar certo, se não vai. Só que meu irmão sempre deu aquele suporte de falar, vamos pra cima que vai dar certo. E aí você pulou pra dentro em 2000 e... Aí 23 eu saí, que foi, pra você ver, isso é recente. Foi junho do ano passado, eu cheguei no Edson Carneiro e falei, tenho que sair do banco. Ninguém acreditava na época, porque eu tava com a carreira ali, né, bem encaminhada, todo mundo gostava de mim no banco, até hoje o pessoal me chama pra almoçar, e eu falei, tô saindo do banco porque eu vou tocar um negócio. Ele falou, você é maluco, cara? Maluco, vai tocar um negócio, você nem sabe. Eu lembro que ele falou, sapataria? Viu, Edson? Um abraço. Sapataria? Eu falei, eu te convido a ir conhecer a sapataria. E aí ele foi. É sensacional, tem que conhecer. E aí ele foi, quando ele chegou lá, ele viu que realmente o que eu tava falando fazia sentido. Porque ele viu o tamanho do negócio que a gente tava construindo. Ele falou, cara, isso aqui, você veio? Foi engraçado. Ele, a hora que chegou lá, ele falou, porra, mano, achei que era uma sapatariazinha, Quando ele viu a quantidade de tênis que tinha na loja, que ele dia que ele chegou lá, tinha mais de 200 pares na loja pra concerto. E a galera manda do Brasil inteiro. Assim. Brasil inteiro. Brasil inteiro, é muito doido. As bolsas do Brasil inteiro, tênis do Brasil inteiro. A gente é reconhecido no Brasil inteiro. E assim, o negócio da sapataria, ele acabou meio que virando um spin-off do tênis, né? Por mais que já estava no pensamento de vocês em algum momento construir esse novo Você sabe negócio. Que o método ele é parecido. Parecido. Quase que o processo de consertar um tênis é um pouco mais complicadinho, né? Tem umas técnicas ali na hora de limpar, a cola que usa, o processo de esquentar para colar, é mais delicado. Inclusive custa um pouco mais até para fazer, para colar um tênis do que colar um sapato. Dá mais trabalho. Colar um tênis, então cobra-se até mais caro. Mas a receita, né? A receita vem lá do sapateiro mesmo. O cara que na hora de desmontar, tem a mesma manha que desmonta um sapato, é o jeitinho, o jeito de passar a cola, de conduzir ali, é a mesma coisa. Agora, depois você vai afinando para aquilo ali, né? Que a visão, né? Que você ter a visão. Mas vou falar uma coisa, pessoal. Falando é complicado. Tem que seguir, dar uma olhada nos posts deles de como é que chegam as mercadorias e como é que eles entregam as mercadorias. É surreal. Parece que está sendo da loja o produto. Algumas coisas eu tenho até medo disso que o Paulo falou, porque assim, a gente fala lá, né, Julinho? A gente é bom, mas a gente não garante 100% das coisas, porque isso colocaria uma régua muito alta. Tipo, a gente diz, olha, vai ficar 95. Mas tipo, você traz com 20, fica 95, então você resolveu bem, né? Muito bom, né? Então, você fala, salvei um negócio. E eu sempre digo para as pessoas, a gente tá lá para quem tem um item que ou ele tem um valor agregado, que é um valor alto do negócio, ou porque você tem um item de valor estimativo para você. Perfeito. Então, quanto custa para você um tênis que o seu pai te deu e ele morreu? Perfeito. Você entende? Muito valor. Muito valor. Isso não tem valor, na verdade. E quanto custa um tênis da Balenciaga ou um Nemegildo Zenha que a gente arruma esse Nemegildo, como é que é o nome deles? Triple X. Que custa 10 mil reais. Então a gente cobra 400 reais, 500 para arrumar. Cara, custa 10, 500 e você deixou 95%. Tá de graça. É muito bom. É muito bom. O cara falou, opa. E aí que tá um outro ponto da virada da chave também, eu acho que no nosso negócio, é a confiança de você dar um tênis de 10 mil reais para alguém que sabe que tá fazendo, né? É tipo, opa, calma aí, eu tenho um tênis de 10 mil reais. Deixa eu ver se eu levo nesse sapateiro aqui ou levo nesses caras aqui. Você entende? Isso é fundamental, porque lá... a gente comparando, né? Banana com maçã. A gente criou um know-how. Eu viajo 3 vezes por ano, 4 vezes por ano para Nova York, eu vou para Itália para comprar materiais para isso. A gente fica buscando os materiais específicos, o que a gente não acha fora, porque não é porque também viaja para fora que tem tudo. Não é isso. Eu não fico romantizando isso. A gente vai para lá,
compra muita coisa que eu aprendi a usar lá no período que eu trabalhei lá em 2016. Eu aprendi algumas coisas lá. Onde você trabalhou em 2016? Em Nova York. Você trabalhou em Nova York? Não sabia disso. Essa parte nós pulou lá da história. Mas você ficou quanto tempo em Nova York? Eu fiquei 1 mês e pouco lá. Aonde? Trabalhando aonde? Eu trabalhava no Brooklyn, numa sapataria. Uma sapataria mesmo. Trabalhei. Foi fazer pós lá, pô. Foi fazer pós. Isso aí é basicamente mesmo um intercâmbio. Um intercâmbio. Foi uma imersão porque eu queria mudar pra lá, na verdade. Eu queria ir embora, então eu achava que lá era legal. E aí eu falei, eu quero ir embora. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, eu não quero. Eu voltei pra cá e dei mais ênfase ao meu negócio, inclusive foi em 2016. E em 2017 foi quando eu escrevi o começo do projeto da Casa do Tênis. Tanto que na história da Casa do Tênis existe o lance de viajar. Lembra que a gente falava, lá fora eu vi um negócio com a lavanderia. Que foi em Boston que eu vi. Foi isso mesmo. E hoje no digital vocês exploram esse tipo de informação, de conteúdo? Mais ou que menos. é super legal, cara. Mostrar que vocês vão lá pra fora. Sim, isso. De alguma forma vão não só se capacitar, mas vão também olhar tendência. Sim. Enfim, eu acho que é super A gente posta. É que eu e o Thiago normalmente, a gente, agora que tá evoluindo quanto ao marketing das pessoas cuidarem, mas antes era eu e o Thiago. Sim. Thiago lá na sapataria, eu na Casa do Tênis, a gente ia ali no nosso jeito. A gente mesmo faz o marketing. Por isso que é até muito autêntico lá no Instagram. Né? Você vai perceber que não tem corte assim, que você vai ficar editando muito. A gente não gosta também. Disso. É vida real. A gente não gosta também. Eu acho que tem que ser o natural ali. Eu abro a tela e gravo na primeira. E faço, olha aqui mais uma bolsa, essa bolsa tá velha, pá. O cara pega. E você sabe que eu recebo vários feedbacks assim, tipo, Thiago, adoro os seus vídeos. Adoro o seu jeito que você faz. Gosta, entendeu? E a entrega natural. Não é um negócio, tô aqui, pessoal, que essa bolsa vale. Não faço isso. Não sou eu. Não tem forçação de barra, não né? Tem, Sabe uma coisa que eu gostaria que o Rodrigo explorasse, que é muito a praia dele? É a escalabilidade desse negócio, cara. Eu queria que você explorasse esse ponto com eles. Eu acho que a pergunta é o contrário, né? Para eles, né? Não, para eles. Não, sim, mas é na questão de como é que eles enxergam o negócio deles. Enfim, tipicamente eu acabo esse é o explorando bastante a questão da expansão dos negócios. Exato. Né? Óbvio que a gente tem uma série de fatores que podem ou não levar o negócio para várias unidades. No caso de vocês, eu vejo que o negócio está muito concentrado em vocês, está muito na mão de vocês, a cultura está muito enraizada no negócio. Sim. É um negócio de família. Como é que vocês pensam, eventualmente, nos modelos, enfim, pode ser um modelo ou outro, mas para os próximos anos, como é que esse negócio vai se comportar? Eu sei que vocês estão enxergando tendência, enfim, querendo ou não, o negócio do tênis, ele está acompanhando muito o dia a dia das pessoas hoje, né? Porque estão usando menos sapato, combinando mesmo mais o casual, né, com o tênis. Mas como é que vocês enxergam o negócio para os próximos anos? Vocês pensam em caminhar com outras frentes, para outros estados? Enfim, como é que vocês enxergam isso? Vai nessa aí mesmo. Vai lá, Juninho, que você é o cara da expansão. Então, a franquia, eu e o Thiago fala quando escrevemos o projeto. Ele fala, isso aqui vai ser mais ou menos um projeto para a gente vender. Né? Então, quando foi criado ali nos 20 metros quadrados a lavanderia, foi criado pensando num conceito de negócio. E realmente virou um conceito. Hoje a gente tem lá a nossa marca lá na Casa do Tênis. Se você chegar lá, você vai ver que tem o LED, o USB, as coisinhas ali da lavanderia, tudo muito bem pensado. A lavanderia exposta. A lavanderia exposta para o público. Legal, ver a gente trabalhando ali, os meninos executando o trabalho. Um restaurante. É uma cozinha de restaurante. Tipo isso. Então, tem esse pensamento da franquia. Só que aí envolve uma série de questões que o Thiago fala há muitos anos, que é você soltar a sua marca para as pessoas que você não sabe como que vai tocar. Né? Hoje a gente construiu um legado legal no mercado, que todo mundo reconhece a Casa do Tênis como uma referência Brasil. Né? E aí você pensa, vou dar a marca para alguém que não sabe do nosso negócio. Eu até comentei com ele ontem, falei, muita gente quer vir, né, e ganhar alguma coisa em cima quando a gente já construiu ali o nome. Mas o difícil é você continuar com esse nome, né, forte, tendo pessoas que às vezes não têm a mesma capacidade, né, igual eu e o Thiago tem. Porque é difícil você tocar um negócio daquele ali que você recebe mais de 700 pares por mês. Como que você toca tendo uma operação que
infelizmente, a mão de obra é muito... É pouca. Tipo, você não acha, assim, um cara bom que vai mexer com tênis, assim, estralou o dedo, apareceu. Mas, Juninho, escassa do escasso. A gente está pensando não só na casa do tênis, mas na sapataria paulista também. A sapataria paulista, zero chance de a expandir. sapataria paulista não... Isso aí... Não, de ter outras unidades? Não. Nem próprias? Nem próprias? Não. Nem próprias. Próprias encerrou, né, Ti? Eu não quero mais. Porque imagina então que hoje a gente... a expansão é na casa do tênis. Se existir alguma expansão... Seria a casa do tênis. Seria para a casa do tênis. A expansão da sapataria paulista, eu nem cogito essa possibilidade, porque a gente já recebe do Brasil todo. Então, a gente tá ali e o pessoal manda no Sedex e a bolsa chega. Eu acho que a expansão parte de... O pessoal pede, monta uma sapataria paulista aqui no Rio, eu recebo, monta aqui em Recife. Fala, manda aí sua bolsa. Manda sua bolsa de Recife, é mais fácil do que eu montar uma sapataria aí no Rio. Exato. Porque eu tenho que ficar fazendo ponte aérea pro Rio pra tocar lá e ter um gerente, enfim, não vale a pena isso. A expansão, ela parte de quando você não tem uma consolidação no mercado, diferente do Thiago, que já tem essa consolidação. E eu tenho uma visão sobre... eu tenho uma visão sobre a expansão. A expansão é isso. A expansão tá na internet. Tá na internet, A expansão tá aqui, no Instagram. Então, isso aqui, eu recebo bolsas que vem... eu recebi uma bolsa da Escandinávia. A mulher mora na Escandinávia, mandou a bolsa pra mim. Esse da Colômbia, tipo, dos Estados Unidos, muito, porque tem muito brasileiro. Dubai, que te chama? De Dubai, por exemplo. De Dubai tinha, da dentista lá, por sinal. Então isso, as pessoas arrumam um jeito da bolsa chegar. Tem alguém indo pro Brasil? Leva minha bolsa, passa naquele cara, deixa com ele. Entendeu? É assim, então eu não acho que é válido essa expansão, exatamente porque é muita energia gasta, a gente às vezes não vai conseguir estar lá, não tem um funcionário para estar lá. Probabilidade... Mas a sapataria não tem a mesma dinâmica de receber, já que vocês estão falando disso, qual é a diferença de, a casa do tênis dá para expandir, ter outras unidades, se vocês também recebem do Brasil todo? Tem um ponto na casa do tênis que a expansão faz sentido. A lavanderia. Lavanderia você acha mão de obra. Bom. Porque a lavanderia exposta como a gente colocou lá na casa do tênis, naquele formato, é um negócio que é muito legal. Você chega e vê o cara lavando. Então, por exemplo, a casa do tênis combina muito com shopping. Por exemplo, você tá no shopping passando... Não, na loja mesmo, né, Ninho? Porque tem que ter o ponto de água, né? O ponto de água, não quiosque. É verdade. Não dá pra ser quiosque. Loja mesmo. Aí o cara tá passando no shopping, imagina os caras lavando o tênis lá e o cara vendo. Que foi esse insight que eu tive quando fui escrever o projeto. Inclusive. Eu falava isso pra ele, ele falava, eu visualizo uma loja no shopping, o cara passa e tá o pessoal lavando e ela é toda branca. Como se fosse uma visão mesmo que Deus tinha me dado, cara. E eu escrevi esse troço. E falei pra ele, vai ser mais ou menos assim. Mas uma coisa era certa, lembra? Que a vista e os tanques era a amostra. Tinha que ter a visão dos tanques. Sempre teve no projeto, podia mudar qualquer coisa, menos a questão do tanque. Lavanderia exposta. Porque quando eu vi a mulher em Boston lavando o tênis, de maneira bem ruim, ela tinha as mangueiras vinha por cima assim, e ela lavava com vaporete, fazia uma fumaça assim no tanque. Eu olhei aquilo e falei, nossa, e ficou bom. Eu falei, nossa, isso ficou bom. Se ela mostrasse isso pra alguém, do jeito que ela faz, ela ia potencializar muito mais. Aí eu comecei a escrever dali. Porque como nada se cria, tudo se copia, eu não digo que eu copiei, mas eu tive um insight através dela. Né? Porque ela não era isso dela. Ela estava num tanque com o negócio lavando bem ruim, assim. Mas eu falei assim, se isso fosse a amostra, ela ia ficar bem, essa mulher. Isso lá fora. E hoje, percentualmente, lavar o tênis e não consertaram, o que é? Vocês têm só esse serviço? Só de lavanderia, provavelmente. Sim, temos o serviço. O que representa hoje de faturamento? 40%. 40% é lavagem de tênis. E o restante, obviamente, é manutenção. 60% é manutenção. É que uma coisa leva a outra. Quando o cliente leva para colar um tênis, automaticamente ele quer lavar. Então você agrega valor no produto ali do cliente, né? 120 para colar.
Um exemplo. valor no serviço, né? 120 para colar, mas o tênis tá sujo, doutor. Vamos lavar o tênis também? Aí você abate um valorzinho e fecha ali um pacote de 160 reais pro cliente. Então ele já acaba gastando um pouco a mais. Aí às vezes eu tava até conversando com o Alê esses dias, que é o menino que tá no comercial da empresa, sobre esses números, né? Que ele queria entender. Quantos tênis a gente lava por mês? Falei, se você levar com serviços, vai dar 700 pares, porque a maioria, né, faz a lavagem. Só que se você levar num número que chegou só para lavanderia, hoje por mês é 400 pares. 400 pares. Eu 400, eu sempre falo qual ticket médio lá? 80 reais. 80 reais, né? Mas aí vem os pacotes mais baratos de pessoas que querem lavar ali o tênis, às vezes, de uma maneira mais simples, né? 40, 60 reais. Tá bom. Mas eu acho que aí a gente tem um número ali, Rodrigo. Eu sempre falo pro Juninho, dessa expansão, de repente, nesse nicho da lavanderia, sabe? Eu já tô visualizando aqui. Exatamente. É um pouco da minha praia, eu consigo já visualizar. Sim, qual é o número? A gente consegue lavar 500 pares? Então a gente tem um número, porque aí a operação da lavanderia é uma operação levemente menos complexa do que a operação de consertar o tênis. Sim. Então essa operação eu acho que dá para uma expansão assim mais suave, uma introdução de uma expansão em outros estados. Legal. Que é ali que eu fico pensando nessa expansão para a Casa do Tênis. Sem muitas dores, porque a expansão da Casa do Tênis completa, como o Juninho toca hoje lá, que é a troca das telas, a troca das solas, o negócio, é um negócio que complexo. a gente posta lá. Aquilo é coisa... mais parecido com a Sapataria Paulista. Aquilo é coisa de maluco. Exato. Tem que ter o dom. Senão, não entra de alegre que não vai tentar montar uma casa do tênis lá. Não vai tentar. É fácil, né? Eu vou te falar, eu vou falar, pode tentar montar. Na hora que você estiver dentro, você vai ver o problema que você se meteu. Tem que ter a mão, bicho. Porque lá dentro, quando você fala, vou trocar uma tela, a tela tal, a gente hoje tem os fornecedores de tela, a gente vai para, não posso falar aqui, mas a gente vai para uns buracos atrás das só telas. Vocês sabem. Claro. Uns buracos que eu e o Juninho sabe para buscar a tela. E sola. Pessoal que fica assistindo e quer saber sobre as solas que a gente compra, que a gente manda desenvolver, a gente não vai saber, não vamos contar. Segredo do negócio. Não vamos contar para vocês. É o diferencial. Quem tem uma sola da Nike? Não tem. Quem desenvolveu sola da Bottega Veneta? Gastei muito dinheiro para desenvolver uma sola da Bottega Veneta, da Prada. Legal. Juninho faz com louvor essa parte de impulsionar, essa parte de entregar esse solado pronto, igual ele manda aqueles vídeos, tira um, bota o outro novo, e aí o pessoal fala, quero igual, entende? E eu vou atrás de produzir o solado para que ele entregue esse resultado ali, que fica muito legal, igual ontem entregou daquele Nike que ele falou lá. Então, mas e aí? A hora que chegar, que você montar um negócio desse lá no seu estado e não tiver, a não ser que tenha um suporte da gente, tipo, é difícil de tocar. Dá pra ficar conversando até amanhã com eles aqui, né? Mas acho que infelizmente nós vamos ter que encerrar, né, Rodrigão? Vamos lá. Quer fazer o finalmente? Posso ir? Pode ir. Gente, desculpe, realmente assim, é fascinante, ainda mais para quem esteve lá como eu, né? A gente continua em outro momento. Temos que fazer um capítulo 2 aí. Mas, cara, então, primeiro, super agradecer aí vocês, né, pelo papo. E, não sei, Thiago ou Juninho, onde é que a turma encontra vocês aí na Instagram, né? É o que vocês mais usam, né? A Casa do Tênis Underline é o Instagram da loja e o meu pessoal é Júnior Ribeiro 11. E da sapataria? Arroba Sapataria Paulista. Arroba Sapataria Paulista. Esses dois no Instagram. É Casa do... A Casa do Tênis. Tem a Casa do Tênis Underline, tudo junto. Isso. Arroba Sapataria Paulista. Cara, sensacional. E endereço, né? O endereço é Avenida Paulista 2001. A gente fica na sobreloja da galeria, uma galeria muito legal. Que, por sinal, chama Galeria 2001. Muita gente pergunta qual é o nome da galeria. Galeria 2001. Eu vou estar agora na hora do almoço, eu vou estar lá na Paulista. Vai lá. Colado no Conjunto Nacional. Então, colado ao Conjunto Nacional, exatamente. A gente fica no piso de cima da galeria. Pega a escada rolante. A gente, por sinal,
A gente não falou, mas inaugura a nossa loja agora da Casa do Tênis Nova. Dia 9 de maio, inauguração da maior loja de concertos e higienização de tênis do Brasil, hein? Opa, estaremos lá. 9 de maio? Vou mandar o convite para vocês. 9 de maio. Será um prazer. A gente inaugura essa nova loja com uns 250 metros. Aí você fica com nós estamos saindo 500. De 20 metros para 250 metros de loja. Só a Casa do Tênis. Só a Casa do Tênis. E aí tem mais 250 da sapataria. Mais 250 da sapataria. Daqui a pouco você vai ter o andar todo lá. A gente tá precisando de mais 100 metros. Já tá precisando, quer dizer que nós tá precisando de mais 100 metros. Faltando espaço. O problema é que não tem ali do lado ali. A gente tá procurando ali mais 100 metros. Para uma expansão de almoxerifado, de coisas que a gente maquinários, né? Maquinários, a gente não tem mais espaço lá. A gente mostra para você lá hoje, Rodrigo. Vai lá. Mas, de novo, Thiago, Juninho, obrigado por terem vindo, terem aceitado o convite. Claro, vamos encerrando aqui. Agradecer o Rodrigo também. E a Aldas vocês encontram no Aldas Underline, também no Instagram. Nosso site é aldas.com. E obrigado aí por terem acompanhado. Visitem aí a sapataria, a Casa do Tênis, é sensacional. Sigam eles pelo Instagram, vocês vão ver a mágica que eles fazem com os produtos. Então, parabéns aí pela história. É inspirador pra caramba, né? Quer falar algo? Não, acho que tá tudo certo. Até a próxima, pessoal. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.